ao Carpes por aceitar esse bate-papo, esse desafio. E vamos embora, vamos embora. Então, a princípio, Carpes, pensei da gente fazer aí uma breve apresentação de nós, né? O pessoal te conhece muito mais do que eu, Não mas sei. você é o cara mais importante aqui. Nah. De qualquer maneira, eu vou tomar a liberdade aí de me apresentar muito rapidamente. Então, meu nome é André, né? Trabalho na Xens já há mais ou menos 3 anos. Para quem não sabe, a Xens é uma empresa holandesa que está presente em todo o globo aí, né? Espalhada a partir dos seus escritórios, né? Tem um escritório principal ali em Enschede, na Holanda, que é uma área mais de interior, digamos assim, mais próximo da fronteira com a Alemanha, mas existem escritórios aí nos Estados Unidos, no Canadá, na Índia, na China, e eu cuido das operações aí, das vendas, das relações com clientes na América Latina. Então, do México para baixo, faço essas interações não só com universidades, né? Mas, enfim, centros de pesquisa, estúdios, já que a gente também tem algumas linhas de atuação nessa área, e ergonomia também, enfim. É, sou o rosto da Xsense aqui para a região e, como eu falei, a minha ideia é sempre estar em contato aí com os pesquisadores, com aquele público interessado para discutir, para ouvir, para conhecer um pouco mais também, para sempre aprender. E aí fica o convite aí para você fazer a sua apresentação para o pessoal que está nos assistindo. Maravilha. Cara, eu diria que o cara importante é aquele quando tem um problema, tu liga para ele, ele resolve, né? Então, assim, Isso no aí. caso é o André aí, quando tiver algum problema, né? Então, gente, o pessoal que está nos acompanhando, primeiro agradecer ao André pelo convite. A gente tem falado sobre isso faz muito tempo, né? Às vezes o pessoal acha assim, por que vocês estão fazendo? É agora? É por causa do Congresso? Não é. Tipo, a gente vem há mais de ano falando sobre isso, né? De fazer umas sessões de bate-papo sobre a biomecânica, sobre as possibilidades, né? E eu gosto, sempre gostei muito disso, né? Tipo, a gente já vai ficando mais velho e vai ganhando coragem de mostrar opinião, coisa assim, né? Eu tô meio Isso. nessa, né? Então, bom, para o pessoal que está nos acompanhando e que talvez a gente não tenha conversado ainda, eu sou professor de biomecânica, né? Fazem já 15 anos aqui na Universidade Federal do Pampa, no Rio Grande do Sul. Eu sempre faço a brincadeira que eu tô naquela cidade quando dá o telejornal de noite, assim, não, vai vir uma frente fria com um temporal, não sei das quantas, vai vir um vento de 200 por hora, ou vai vir um frio polar, vai vir um calor estelar, assim, tipo, é aqui na cidade que a gente mora, que é Uruguaiana, né? Isso é bem na fronteira com a Argentina e Uruguai, bem no oeste do Rio Grande do Sul. E o André comentou também, né? Eu atualmente tenho uma posição na Sociedade Internacional de Biomecânica, né? De presidente eleito. Então, agora, esse ano de 2025, eu assumo a presidência, né? É um termo de 6 anos de envolvimento. Mas, na verdade, eu já estou envolvido com esse conselho da sociedade tudo desde 2015, né? Então, já fazem aí 10 anos de envolvimento. E, enfim, né? E com essa posição vem um monte de coisa boa e um monte de coisa não vou dizer não tão boa assim, mas um monte de demandas, né? Sem Então, dúvida. uma coisa muito boa é a visibilidade, né? Eu acho que a academia, ontem mesmo eu estava conversando com um colega, eu disse, cara, não adianta, tem gente que acha que vai ser muito conhecido e tal. Se a gente sair na rua aqui, cara, e perguntar se alguém conhece o que a gente faz, ninguém sabe, né? Tipo, é um nicho muito pequeno, né? Mas dentro da nossa área, a Sociedade Biomecânica é a maior instituição aí, né, do mundo que congrega os cientistas, estudantes, enfim, né, com oportunidades, com muita parceria com a empresa, né, como a gente vai comentar nessa série em alguns momentos, né, tentando criar um ambiente aí profícuo para o desenvolvimento, não só da área, mas das profissões também, né. Então, bom, eu tenho feito o que eu posso, né, nesse sentido. Gosto muito de fazer trabalhos em colaboração, não só acadêmicos, mas também no sentido de formação de pessoal, de mentoria, né? Tem muitos programas de mentoria que eu participo que eu acho muito interessante, né? De ter contato com estudantes do Brasil e de fora. Acho até que os nossos alunos poderiam aproveitar um pouco mais isso, né? Quem sabe ao longo das nossas conversas a gente pode estimular eles a um pouco disso, né? E dentro da biomecânica, né, eu acho que a questão científica, né, eu tenho alguns interesses mais específicos, por exemplo, eu gosto muito de estudar a biomecânica de membros inferiores, né? Então, às vezes os alunos eles dizem, professor, se o ombro, eu falei, não, o ombro, esquece, o ombro vai lá com a Ana Maria Ciliane, entendeu? Tipo assim, o ombro não é comigo. Se for o quadril, joelho e tornozelo, vamos lá, né?
Então, dentro dessa linha, eu gosto bastante. Dentro disso, o meu tema pessoal, assim, de interesse são as simetrias laterais de movimento, né? Eu gosto muito de estudar isso. Eu sempre digo para os alunos, quer me conquistar para fazer um projeto, chega com esse tema. Depois tu até consegue me enganar e ir para o outro lado, né? Mas começa falando de Fica a assimetria. dica, fica a dica aí, Fica a dica aí pessoal. para a galera que está afim, né? Inclusive, a gente tem aqui o mestrado doutorado, Uruguai numa cidadezinha pequena, fácil de morar, né? Baratinho de viver, não é uma coisa muito cara, né? E vale a pena. E tá todo mundo convidado, obviamente, né? Para quem quiser nos visitar em algum momento. E, Até bom, onde eu sei, as escapadas para a Argentina são muito fáceis também, né, facílimo, Felipe? cara. Facílimo. Tem os atrativos ali do vinho argentino, né? Do assado, né? Se precisar escapar para o Uruguai também é pertinho aqui, né? Então, tem as suas vantagens, né? Como qualquer coisa, né? Tem a sua balança, né? Dos pontos fortes e fracos aí. Mas muito mais ponto forte. Assim como essa conversa. Espero que vocês também, ao longo das próximas sessões aí, de hoje também, né? Gostem do que a gente está trazendo para vocês e interajam conosco um pouquinho aí para a gente poder ir avançando. Com certeza, com certeza. E você trouxe um ponto muito importante que eu quero reforçar, eu já até tinha citado, né? Mas acho que a grande ideia aqui desse bate-papo é realmente mostrar para todo o ambiente, né? Para os estudantes, para os professores, para as entidades em si, que as empresas privadas podem sim estar junto, né, com as instituições para apoiar o desenvolvimento, né? Acho que não, nada se justifica. Eu acho que no Brasil, acho que na América Latina é uma característica, né? A gente tende a deixar essas verticais muito isoladas, né? Então é a academia para lá, o privado para cá, a sociedade do outro lado, e a gente vê que as demandas que a própria sociedade traz hoje, né? Precisam ser abordadas em conjunto, né? Por essas entidades e outras ali que fazem parte desse grande contexto, né? E a gente lançou essa ideia exatamente para combater um pouco, né, Carpes, dessa Essa. divisão que se coloca naturalmente, até acho que é um pouco cultural, talvez. Eu acho que pode ser, né? Eu acho que também tem uma coisa que a gente tem que pensar, é que hoje em dia, por exemplo, a demanda dos dois lados, vão assim, e lembrando, né, gente, esse bate-papo nosso aqui é muito mais uma visão pessoal, assim, né? Tipo, o que a gente está falando aqui não representa exatamente a universidade quer dizer, não representa exatamente, não representa, talvez a opinião da minha universidade, tampouco da sociedade que eu presido, enfim, né? É o Felipe, como diz o professor Fernando de Fenteller, é o CPF do Felipe que está aqui, não é, né? Então, eu acho que tem uma coisa que eu fico refletindo também, André, que é o seguinte: hoje em dia, a demanda dos dois lados, a demanda para desenvolvimento tecnológico, de receber problemas para serem solucionados, de achar soluções, e por outro lado, a demanda de financiamento para essas coisas acontecer é muito grande. Felizmente, hoje no Brasil, a gente tem um acesso à universidade que é muito melhor do que era quando nós éramos adolescentes, por exemplo, né? Sem Então, dúvida. assim, eu estudei educação física na Universidade Federal de Santa Maria, né? E eu não morava em Santa Maria, então me desloquei, mas eu morava hoje eu digo que é perto. Na época, para mim, parecia assim uma coisa, nossa, Muito 90 quilômetros de distante. distância, né? Falei, nossa senhora, vou me mudar para outra região, né? É, é aquela perspectiva de espaço que vai mudando ao longo da vida, né? E eu fui estudar lá com auxílio do programa de residência da universidade, de apoio para estudantes, morei dentro do campus, né? Hoje, onde eu dou aula, o aluno ele mora na cidade que ele tem aula. A família é daqui, entendeu? Porque a universidade está na cidade. Então, tudo isso também gera uma demanda de financiamento muito grande, né? Porque a pesquisa científica, assim, se ela for competitiva, se ela for desenhada para ser competitiva, em muitas áreas ela vai custar recursos, né? Seja desde bolsa para estudantes até equipamentos, né? E depois tem toda a questão de qualificação, de ampliação, de avanço. Então, se a gente ficar totalmente separado, desconectado, não vai conseguir, né? Mas, por outro lado, eu acho que tem um problema nessa comunicação ainda, né? Eu acho que falta as pessoas entenderem as possibilidades, né? Tem muita gente que pensa assim, não, porque a universidade não pode ter nada privado, né? Tem que ser tudo público. Por outro lado, muita gente pensa assim, não, porque a empresa só quer vender, né? Só que às vezes a gente não, mesmo dentro da academia, a gente não conhece as possibilidades, né? E eu nem estou falando aqui sobre, talvez alguns colegas nos escutando aqui participem, né, dos núcleos de inovação tecnológica, das
das empresas júniores, das startups, os hubs de tecnologia, né? Enfim, né? Várias possibilidades que existem. Eu falo de coisas bem mais simples, bem mais singelas, né? Que são tipo iniciativas individuais, de tu ter um apoio, por exemplo, da tua fundação estadual ou de CNPq para conectar com uma empresa, né? Então, assim, existem algumas possibilidades. Ah, mas é muito competitivo. Gente, eu vou dar a real para vocês assim, ó. Tudo é competitivo hoje em dia. Não sei se isso é bom ou ruim, eu não tenho uma visão clara sobre isso, mas tudo é competitivo. É óbvio que se o edital do CNPq, por exemplo, de trabalho com interação com a empresa, como, por exemplo, o MyDai, que tem um que tem já há alguns anos, né? Ele vai ser competitivo, cara. Óbvio que ele vai ser, entendeu? Porque hoje em dia a demanda é muito grande. Então, se a gente não fizer coisas que estão com capacidade, com condições de competir, no mínimo nacionalmente, no nível mais alto, não vai conseguir, né? Sim. E aí, claro, isso seria aí tem um outro tema, né, social envolvido que a gente poderia entrar também, mas acho que não é o objetivo hoje ainda, né? Mas acho que a gente tem que refletir um pouco sobre isso, né? Assim, os dois lados, um precisa do outro, e esses dois lados precisam conversar um pouco mais. O problema, né, é que ninguém nos ensina, Yeah. né? Ninguém ensina. Eu falo para os meus estudantes que fazem mestrado, doutorado, principalmente quem está no doutorado, né, que já está com uma visão mais clara do que é para o futuro, é assim, cara, se ficar só na tua tese de doutorado, a tese é importante, obviamente, né? Tipo assim, não tem dúvida disso, né? Claro. Mas se tu ficar só na tua tese, tu vai ter muita dificuldade depois de fazer tudo isso que tu quer e prospecta para o futuro se converter em algo factível, né? Porque talvez o financiamento vai ser limitado, talvez o interesse, né? Se tu não souber mostrar direito a tua proposta, o interesse vai ser limitado. E eu acho que é aí que começam a convergir, né? As empresas que muitas vezes nascem dentro das universidades, as pessoas não sabem isso também, né, André? Tem muita E eu empresa que vou nasceu dentro da até, universidade. cara, eu vou até fazer um ponto aqui, acho que até desculpa te interromper, mas Fica à a vontade. Exens, a Movela, nasceu de dentro da universidade. A Exens era um projeto de pós-doutorado, né? Esse ano está fazendo 25 anos, né? Então, Uhum, nos anos 2000 ali, começou na cidade mesmo, que ao lado da cidade, numa universidade chamada Twente, e bem famosa na região. uhum, E dois caras criaram o projeto, colocaram a mão na massa e hoje é uma empresa que está, né, globalmente aí atuante em vários segmentos, com uma tecnologia de ponta, enfim. Então, é claro que entre o início lá e hoje, muitas coisas foram acontecendo, mas as pessoas têm que entender que estar presente num ambiente desse, num nível que se espera, como você estava falando, né, num alto nível, pode sim, por que não, render ou fazer se chegar aí a um patamar de uma empresa criada a partir de um projeto. E acho que esses talvez sejam alguns dos objetivos, né, Carpes? Assim, a pesquisa ela vem com a ideia de resolver o problema numa sociedade. Uma empresa não tem nada de diferente disso. Né? Uma empresa também, ela surge com a ideia de resolver o problema de alguém ou de um grupo de pessoas, normalmente um grupo de pessoas. uhum. Então, existe sim uma sintonia que precisa ser afinada, né? Que a gente ainda no discurso tem uma certa divisão aí, né? A pesquisa cá, o privado lá, mas que a gente precisa aos pouquinhos ir aproximando para mostrar que existem muitas similaridades, né? Disso eu não tenho dúvida. E assim, tem vários exemplos que a gente poderia pegar de coisas, talvez até não diretamente relacionadas a isso, né? Assim, uma opinião que eu, pessoal também, né, que eu tenho, assim, tinha uma época que a CAPES, que é o órgão que gerencia a pós-graduação, enfim, no Brasil, né, tinha um movimento de, tu ter aulas em inglês na sala de aula para os alunos e tal. E eu acho o inglês super importante. Eu acho que hoje em dia, na biomecânica, falar inglês, entender inglês e escrever inglês, assim, tu já está bem à frente dos outros, né, que não são nativos quando faz isso. Só que eu dizia, cara, quem acha que fazer isso vai mudar a realidade, não vai mudar, entendeu? Hoje o nosso aluno ele precisa entender o básico, e às vezes a gente falando em português, a gente não consegue transmitir esse básico, imagina falando em inglês, né? Mas eu acho que o problema maior para alcançar essa internacionalização, esses avanços, é justamente identificar esses problemas, né? E eu acho que também talvez indo bem na borda do nosso objetivo de hoje, mas me permitindo sair um pouquinho, né? Uma hérnia Claro. pequenininha, ali bem pequenininha, né? Por exemplo, hoje a gente é um pouco engessado pelo formato da pós-graduação, né?
Porque assim, hoje se tu for fazer um artigo, tem que publicar o meu artigo. É claro que é importante publicar o artigo. Óbvio, isso aí não é, isso está fora de questão. A publicação científica é a forma de comunicar com a sociedade, com os colegas, enfim, né? Beleza. Bom, mas eu também tenho que pensar que às vezes, para eu romper a minha bolha ali, talvez eu vou ter que arriscar um pouquinho. E hoje não dá tempo. Hoje o aluno de mestrado tem 24 meses, o coordenador de curso fica na buzina da orelha dele para ele terminar no prazo, o de doutorado tem 4 anos, e se for 5, for 6, mas... Então, isso nos limita um pouco, né? Mas quando daqui a pouco a gente consegue, a partir disso, tirar uma ideia que pode ser desenvolvida para o futuro, ótimo. Sei lá, na minha tese eu tinha um problema e daí eu consegui desenvolver alguma coisa para resolver aquele problema, solucionei ele. Mas daqui a pouco isso eu posso depois extrapolar e ir à frente, né? E desenvolver algo tecnológico, de inovação, enfim, né? Lembrando, né, gente, que inovação não é só coisa de equipamento, né? Tem processos, tem metodologias, tem várias coisas, né, que podem envolver a inovação. Então, acho que esse é a principal conexão que eu vejo entre as possibilidades e potencialidades de universidade pública, empresas, companhias, enfim, conversar um pouco mais, né? Se conhecer um pouco mais e criar espaço. Acho que aí tem os dois lados, né? Também as empresas abrirem espaço, né? Daqui a pouco, vou fazer um programa de trainee para estudantes de doutorado que estão com projeto de inovação. Várias empresas têm isso, né? Competições, hackathons, esses pitch de empreendedorismo, que o estudante daqui a pouco ele tem o estudante de hoje muitos têm um perfil mais de inovação, perfil mais de comunicação, mídia. Daqui a pouco o cara dali ele tira uma oportunidade, daqui a pouco ali ele observa. Então, se não tiver essa interação, é muito difícil para a gente como orientador que está dentro de uma bolha acadêmica às vezes enxergar isso. Essa é a verdade, né? Então tem que conversar com o pessoal que está lá na linha de frente, né, encontrando os problemas e tentar, a partir disso, tirar uma forma de beneficiar os dois lados, né? Porque... Sem dúvida. Porque às vezes a gente acha que também é só do lado da academia, né? A gente critica, né? A academia que não olha para a empresa, né? Mas a empresa, como você falou, também tem que estar tem que com esse olhar. olhar. E esse também é um dos meus propósitos aqui, tá, Carpes? Claro que eu não sou, eu sou o CPF aqui, embora eu esteja representando, né? Mas eu luto por isso. Eu acho que faz todo sentido existir essa coesão, né? Um entendendo que sem o outro não faz sentido estar ali, né? Se a empresa tiver um ambiente em que ela, poxa, eu tenho um equipamento, seja lá uma tecnologia que atende a biomecânica, mas eu não quero olhar para quem faz biomecânica, de novo, não faz sentido algum, né? Então, acho que também é um dos objetivos dessa série aqui, provocar até outras empresas a fazerem, né? A se exporem, a trazer, e a gente... as empresas também não são perfeitas, gente. As empresas às vezes, tem uma tecnologia super interessante, mas tem os seus defeitos, as suas dificuldades, assim como qualquer outra entidade. Então, acho que é só um reforço do quão importante é a gente estar junto e construir junto e ouvir, estar aberto a mudar, buscar soluções, né, Carpes? E eu acho que uma coisa também que eu tenho... Alguns dos comentários que eu faço aqui também é baseado no que eu tive a oportunidade de ver nos últimos anos, né? Então, assim, quando eu comecei a participar no conselho da Sociedade Internacional, eu conto meus alunos essa história na sala de aula, né? Claro que a gurizada, assim, tipo, eles não têm muita noção, né? Mas eu mostro o livro, por exemplo, do Ramil Knudsen, de Biomecânica, né? Que é o principal livro aí, né? E aí eu conto, cara, e daí de uma hora para outra eu tava na mesa sentado com esse cara, entendeu? Tipo, ele era o presidente da sociedade ali na época, né? E eu falo, meu, e agora o que eu falo aqui, né? Então, assim, vou E o ficar medo de quieto. abrir a boca. Vou ficar quieto, né? Mas aí, com o tempo, a gente vai aprendendo que aquele ambiente ali, ele é um ambiente acolhedor, entendeu? Ele tá ali, as pessoas que estão ali, elas estão ali voluntariamente porque elas querem contribuir para todo mundo crescer. Senão elas não estavam no conselho de maneira voluntária, né? As Exato. pessoas acham assim, o Felipe é a sociedade. Cara, a sociedade não paga nada pra gente, nada. Nem a viagem. Assim, tem uma viagem que só quem é presidente consegue, que é a minha vai ser em 2027, né? Tô ansioso já. Em 2027, no Congresso de Sydney, da Sociedade Internacional de Biomecânica, é o congresso onde eu vou finalizar minha presidência. Então, eu tenho uma palestra no congresso. Essa vai ser a única vez que a sociedade vai pagar as passagens para mim. De resto, ou eu pago, ou eu tenho algum projeto que eu consigo, né, encaixar ali para ir apresentar um trabalho, alguma coisa assim. Mas é um ambiente que tem um retorno que é incalculável.
de conhecer as pessoas e de poder, principalmente, mostrar a nossa realidade, que eu acho que esse é um ponto muito importante, né? A gente tem eu não gosto de falar isso, né? Mas é verdade, a gente tem a síndrome do vira-lata, né? De que, Sem porque dúvida. no Brasil, né, tudo não sei o que, tal. E a gente vai vendo que, obviamente, claro, que a gente tem muito problema, né? Muito problema, assim, as cidades, a estrutura, a cidade que eu moro, cara, assim, a cidade não tem calçamento nos bairros, sabe? Não tem transporte público, né? Tem um ônibus que circula na cidade para ir para a universidade, o aluno vem tudo empilhado dentro do ônibus. Esse problema muitas vezes não vai ter lá na Austrália, não vai ter na Alemanha, né? Mas eles têm outros, entendeu? Na Alemanha o trem atrasa toda hora, os caras fazem uma greve por semana, a gente não fica sabendo. Então cada lugar vai ter suas características, mas a gente só vai saber que se isso acontecer, a gente só vai saber que isso acontece se a gente estiver lá ou conhecer alguém que está lá e que nos reporta, né? Então, por exemplo, na América Latina, hoje, nós temos um potencial enorme. Sem Antigamente dúvida. era o Brasil, né? A referência era o Brasil. Por quê? Porque tinha a Sociedade Brasileira de Biomecânica, criada há mais de 30 anos atrás, né, por alguns grupos por um grupo de professores pioneiros, né? Alguns ainda estão nativos até hoje, mas foram pessoas, professoras que mudaram a possibilidade de futuro para a gente que estuda biomecânica no Brasil, né? Felizmente hoje, pelo trabalho de muitas mãos ao longo dos anos, mais países estão engajados na biomecânica. Tá? Legal. Então, assim, a última vez que a gente se encontrou presencial, eu e o André, foi em Montevidéu, num evento, né? Que a Movela era um dos apoiadores, era o Simpósio de Análise 3D do Movimento Humano, né, no Uruguai. Então, um grupo de pessoas organizando, muita gente participando de outros países, não só do Brasil, da América Latina, e as pessoas, assim, pô, não sabia que era tão legal, não sabia que tinha tanta coisa sendo feita aqui, não sabia que tinha tanta pesquisa avançada e com perguntas de científico, perguntas de pesquisa relevante, né? Mas eu também noto a dificuldade que vocês têm. Então as pessoas começam a entender um pouco mais, né? Começa pela Sim. cotação do dólar, começa por tudo isso que não está na minha mão, isso não está na mão do André, não está assim, talvez um filósofo diga, não, está na mão de todos nós. Sim, está na mão de todos nós, mas não está na mão de ninguém. É assim, Mas não diretamente, né? A é um gente não consegue paradoxo, né? impactar diretamente. É. Assim, tipo, é um paradoxo. Mas o que bate na minha porta é a dificuldade, por exemplo, para comprar um equipamento, né? Ou para manter ele funcionando, né? Sim. Aí eu conversava também com outro colega, né? E ele dizia assim, não, porque o problema no Brasil é que a universidade compra o equipamento e usa 40 anos, né? Por quê? Porque a gente tenta fazer que funcione a vida inteira, entendeu? Porque se estragar, eu não sei o que vai acontecer. Não, Uma só um vez eu... exemplo clássico disso, eu estive acho que 2 anos atrás em Florianópolis, no Aham, Congresso de Ergonomia, e encontrei lá o professor Merino, que é da UFSC, aham, que trabalha com o Xsense. Se eu não me engano, foi a primeira compra de um Xsense por universidades na América Latina, se eu não estou enganado. Ele está há mais de 15 anos usando o equipamento. é, E, claro, é um equipamento que tem bateria, né? Então ele teve que fazer um ajuste ali, chamou engenheiro, sim. chamou biomédico, enfim, fizeram um esquemão lá e funciona, e tá andando. E tá Mas quando andando. a gente vai conversar, é aquilo, poxa, quantas coisas já aconteceram em termos de evolução da tecnologia de lá para cá, que poderiam ter sido absorvidos e ter sido, né, agregados na pesquisa, né? Mas é a realidade, né, Carlos? Claro, é. Então, assim, isso tem dois, de novo, né? Eu tento ver as coisas sempre por dois prismas, assim, tentar ver por dois pontos de vista, né? Por outro lado, tem toda essa dificuldade que tá todo mundo que está nos ouvindo aqui, isso é um podcast em português, então, assim, basicamente é gente do Brasil que está nos ouvindo, né? Então, todo mundo conhece a realidade, todo mundo sabe os desafios, né? Mas, por outro lado, a gente tem muito potencial, tem muita gente boa dentro da universidade, né? Tem muita gente boa dentro da universidade, tem muita gente boa que saiu da universidade e está no mercado de trabalho, que sabe desenvolver tecnologia, que sabe criar coisas novas, né? E que estão trinchando, né? Estão trinchando, não, estão abrindo, né, um novo caminho. Que eu tenho a esperança, né, que em 10, 15 anos a gente veja isso mais solidificado, né? Novas possibilidades, levando aquelas soluções que antes estavam só no laboratório de biomecânica para o campo, né? Dentro da sua realidade. Pode ser que daqui a pouco a minha realidade seja de uma limitação financeira muito grande, eu não consigo ter equipamento, eu desenvolvo uma aplicação usando um código aberto, colaboro com duas, três pessoas, né?
e faço o que eu estou conseguindo fazer. Mas pode ser também que eu tenha uma realidade, como muitos têm no Brasil, né, de estar dentro de uma empresa, que eu digo, prestando serviço dentro de uma empresa, de um clube, de uma clínica, de um hospital, que eu acho que no Brasil, assim, poucos hospitais têm pesquisa na área de biomecânica, né? Existem alguns, obviamente, né? A Sociedade de Marte e Movimento Humano é um exemplo que pode encontrar bastante coisa, mas é muito pouco comparado, por exemplo, com o que a gente vê em outros países, né? Então, esse é um Sim. campo, gente. Esse é um campo muito grande. Sabe, André, que aqui na nossa universidade tem um movimento, né, para um hospital federal na cidade, né? Porra, que legal. Então, para quem está nos escutando no futuro, né, com o hospital que já existiu, isso aqui começou nos 2023, 2024, um movimento para construir um hospital. E eu não estou envolvido nesse movimento. Assim, tipo, não estou envolvido com a mão na massa, né? Obviamente, sou um Sim, apoiador, sim. né? Eu acho um absurdo as pessoas não ter hospital para ser tratada. A pessoa vai marcar uma consulta médica, tem que esperar 3 meses, sabe? Isso aí é sem condição. Mas eu fiquei pensando, cara, nós podíamos fazer um laboratório de marcha dentro desse hospital. Imagina, primeiro laboratório de marcha dentro do hospital da região sul, atendendo o Uruguai e a Argentina, né? Aí eu pensei, Caraca. daí, vou conversar com o pessoal, né, para ver. Porque daqui a pouco é uma possibilidade futura de engajamento. Então, muitas vezes, né, eu era um que sempre dizia assim, eu não gosto de política, mas infelizmente a política está aí, né? Tá A aí. política está em tudo, né, Carlos? A política está no nosso dia a dia. As pessoas pegaram um pouco de ódio aí dessa palavra por tudo que vem acontecendo nos últimos tempos, e não só no Brasil, não, no mundo Não, todo, isso é né? geral, isso é É, geral. é geral, mas a política é aquilo, é a conversa que a gente vai ter com o nosso orientador, com o nosso diretor, com o nosso, sei lá quem, Exatamente. ou com a empresa para ajustar. Política é isso, é ajustar perspectivas e tentar encontrar ali aquela relação de ganha-ganha, né? É, Poxa, eu tenho essa necessidade, você tem essa solução. Dá para a gente ajustar, dá para a gente colocar em prática e vai beneficiar os dois. E a política é isso, né, cara? A gente tem que desmistificar um pouco essa. e aí tem uma visão da política, que é a que eu gosto mais, que é de conexão, né? Então, assim, então eu cheguei nessa história do hospital por quê, né? Porque imagina o seguinte, como é que eu vou fazer isso, né? Que soluções quais são os problemas que eu vou ter, o que eu vou precisar de instrumentação, de pessoal, né? E muitas vezes a colaboração, por exemplo, na América Latina ou no Uruguai, tem vários hospitais com laboratório de marcha. Tem um exemplo que eu gosto bastante, que é o exemplo de um grupo de engenharia biomédica que está dentro de um hospital em Montevidéu. Então, que é justamente o grupo que promoveu esse evento que nós estávamos em dezembro de 2024, né? Então, assim, o problema surge, entre aspas, né, lá na clínica e tal, na atuação médica, aquela coisa toda, os alunos e os pesquisadores em engenharia desenvolvem tecnologias, dali eles tiram uma inovação tecnológica, dali eles desenvolvem equipamento, eles têm um equipamento que já está no Brasil e está circulando aí, que é um dinamômetro, enfim. Então, essa conexão, muitas vezes, também a gente pode aprender ela com os nossos vizinhos de outros países. Aqui a gente acha que a gente é muito desenvolvido no Brasil nesse quesito, mas tem muito a aprender e tem muito a trocar informação, né? Então, eu vejo que no Uruguai, na Colômbia, se trabalha muito com as engenharias, né? Muito. No Chile, por exemplo, se trabalha muito a biomecânica dentro da fisioterapia, né? Se faz no treinamento, claro, mas na fisioterapia é muito forte. Então, assim, essas trocas mostram também o potencial, porque esses lugares, muitas vezes, eles não estão fazendo algo porque eles não têm o equipamento ou eles não têm aquele conhecimento específico, mas eles Sim. podem colaborar, assim como a gente pode colaborar, a gente pode ir lá, né, e se beneficiar do que eles têm, eles podem vir aqui se beneficiar do que a gente tem. Então, esse intercâmbio, eu acho que aí onde eu quero chegar, a minha volta ficou grande para chegar onde eu queria chegar, né? Mas acho que eu vou Tá tudo conseguir, certo. né? É o quanto que essa rede de clientes, por exemplo, que a empresa tem, pode ajudar, né? Então, com algumas empresas que a gente acaba tendo contato, por exemplo, assim, só para o pessoal que não conhece, tipo, meu laboratório, nosso laboratório nem tem Movelo, né? Trabalha com outras coisas, né? Mas as conexões estão aí, porque eu e o André estamos aqui conversando, entendeu? Estamos aqui conversando e gerando ideias e pensando coisas para o futuro. Então, se a gente criar essa rede e ampliar um pouquinho mais ela, de usar também os nossos contatos na América Latina, a gente vai ganhar muita força. Isso beneficia nossos alunos, beneficia nossos colegas, beneficia nós mesmos, né? E principalmente a sociedade, porque tem muitos problemas que são bem locais, né? São Sim. bem, né, características do local. Uma vez eu estava num congresso na Colômbia e aí eu tinha uma sessão de apresentação de trabalhos.
Desculpa quem já escutou essa história minha também, né? Mas foi assim, André, tinha um monte de trabalho sobre antropometria. Um monte de trabalho sobre antropometria, né? E eu fiquei intrigado, né? Falei, mas que tanta antropometria, O né? que tá Aí, rolando? o que tá rolando, né? Eu falei, não tem outra coisa pro cara estudar, né? Sei lá, eu, tipo, né? Colômbia, ciclismo, né? Os caras cheios de campeão mundial lá de ciclismo. Aí eu dei uma cutucada no meu parceiro do lado, né? Ele é baixinho também, né? E eu falei, cara, o que tá acontecendo aí que só tem trabalho de antropometria? Por que tem tanta antropometria na Colômbia? E ele me olhou com uma cara assim, tipo, de espanto, né? Falou assim, mas tu não sabe? Aqui na Colômbia nada nos serve, os calçados não nos servem, as roupas não nos servem, porque a gente tem uma característica corporal muito diferente dos outros lugares. Então, aqueles números de camiseta, número de tênis, tudo fica grande ou Não pequeno pra funciona gente. aqui. E eu Caramba. falei, cara, que loucura, meu. Então, assim, é um problema, né? Da Sim, um sociedade. grande problema. É um grande problema da sociedade, que tinha esse problema no Brasil há muitos anos atrás, e quem ajudou a solucionar foi a biomecânica com a numeração do calçado brasileiro, né? Então, Legal. assim, só que tudo isso envolve o quê? Envolve conhecer o movimento humano, os padrões, avaliar, analisar, criar banco de dados, ter dados normativos. E quem que vai nos ajudar a isso? A tecnologia. Seja ela Sim. desenvolvida dentro do o feito em casa, ou uma tecnologia que já existe, está mais avançada e que pode nos ajudar a ganhar tempo, né? Então, acho que isso é uma coisa legal de se levar em consideração também sobre a importância de conectar quem está dentro da universidade, com quem está lá nas empresas, vendo tecnologias e tal, né? E se ajudar mutuamente, né? Sem dúvida. E aí, até pegando esse gancho do que você está trazendo com relação à tecnologia, Carlos, até para aproveitar aí da sua experiência, conta um pouquinho, assim, de forma resumida, se possível, né, de toda a sua trajetória na biomecânica e da tecnologia aplicada lá atrás, quando você começou, e hoje, o que você vê, assim, ou o que você viu no meio do caminho que você vê como impacta, né? O que traz de diferente, o quão importante é essa aplicabilidade aí da tecnologia na evolução da matéria, né? Da matéria biomecânica Uhum. e da sociedade como um todo. Quando eu comecei já era bem mais tranquilo, né? Sim, o pessoal mais das antigas aí que tá nos ouvindo vai dizer, não, mas no meu tempo era muito pior. Eu falei assim, eu não tenho dúvidas, né? Mas quando eu comecei, só para a gente localizar, porque assim, eu tenho um filho de 20 anos, ele não sabia o que era um disquete, né? Então, assim, vamos posicionar temporalmente, né? Tipo, ele me perguntou uma vez assim, mas na Copa de 90 já tinha televisão colorida? Do tipo, né? Os caras não têm muita noção temporal. Então, é nesse contexto que a gente tá, gente. Então, assim, quando eu comecei, a gente gravava o vídeo lá com o professor Bolle, em Santa Maria, né, o meu mentor, e hoje um grande amigo, era com gravação de fita VHS, era uma fita magnética e tal, que tinha que gravar num videocassete, equipamento, que quem não sabe o que é, pesquisa no Google aí, né? Então tinha que gravar o vídeo, levar para o computador e digitalizar, ir lá, identificar no corpo da pessoa os pontos de referência, era assim, né? Uma trabalheira, um braçal muito grande, porque poucas coisas eram automatizadas, né? Tinha um custo enorme, né? Porque a quantidade de fita VHS que precisava, né? Que ninguém queria usar uma fita ou reutilizar a fita, todo mundo queria uma fita nova para garantir que o seu vídeo estaria bom, né? Então eu entrei nesse contexto aí, já tinha plataforma de força, coisa assim, isso já existia, né? Já estava mais avançado nesse quesito. Mas aí isso deu um salto e eu tô falando aqui, gente, dos anos 2000, tá? Não tô falando de 1900 e Guaraná com rolha, tô falando de 2000. Eu entrei na universidade, comecei as aulas dia 10 de março de 2000 na educação física, tá? E em 2021 eu já estava envolvido com o professor Bolle na biomecânica. 2021 não, né? 2001, né? Então, 2021 faz muito pouco. Pulou 2 décadas. Pulou muito, muito rápido. Né? Então aí depois a coisa evoluiu muito rápido, né? Eu lembro que em 10 anos já chegaram as câmeras infravermelho, né? Aquela coisa toda, as câmeras com frequência de amostragem mais alta. E hoje em dia já nós não queremos mais câmera. Hoje em dia que é ou um sensor na pele, uma roupa que monitora, ou sem câmera mesmo, né? Então foi muito rápido essa evolução. Só que não quer dizer que ficou menos desafiador, né? Porque Sim. hoje, como o volume de dados é muito grande, muito rápido, hoje o principal desafio é saber lidar com esses dados. Então, por isso, gente, que assim, ó, eu vou dar a real para vocês, a câmera não é o caro, né? O sensor inercial não é o caro. O caro é a tecnologia para poder otimizar aquela informação. Né? Então, assim, Sem aquele dúvida. software que te entrega, que tu consegue customizar, tu consegue ajustar para te entregar o que você quer, aquilo ali que é o caro. Né?
por isso que muita gente, e no Brasil, a percepção que eu tenho, André, que antigamente, como era tudo muito manual antigamente, né? Muita gente desenvolvia muitos códigos, muitas ferramentas, né? Eu lembro, eu vou citar alguns exemplos, não quero fazer injustiça com outros tantos que tem no Brasil, né? Mas, por exemplo, em Campinas, o grupo do professor René Brizenkoff, Ricardo Barros, Euclides, Sérgio Cunha e outros desenvolveram ferramentas maravilhosas nisso. Tinha um equipamento, um software que chamava DVideo, né? Então, o DVideo, ele era um equipamento, um software, na verdade, né, que a partir da captura de imagens por vídeo fazia análise 3D, era gratuito. E o professor, eles tinham tutoriais para instalar, eles iam na universidade. Então, assim, isso merecia uma placa em todos os laboratórios de cinema, que fazem cinemática no Brasil, né? Porque, por mais que alguns lugares não tenham utilizado essa aplicação, aquilo mudou a nossa perspectiva de ir no congresso e saber o que era cinemática, né? Hoje não tem mais tanto isso, por quê? Porque os equipamentos ficaram um pouco mais acessíveis, né? Tem algumas tecnologias de acesso livre também, e as pessoas aprenderam a criar suas ferramentas. Agora a gente está numa outra curva de mudança nesse rumo, onde a gente tem muito dado, e a gente precisa agora saber lidar com isso, né? E até isso é uma perspectiva futura, um pouco até de como que temas que a gente escuta falar o dia inteiro, né? Como a inteligência artificial, vão fazer parte. Né? Tem muita gente que diz, eu quero usar a inteligência artificial para escrever meus artigos, mas não é para isso, né? Exato. Ela pode te ajudar a ganhar tempo em muitas coisas, né? Sim. Então, eu acho que essa janela, nós estamos numa janela de oportunidade de novo, eu costumo falar para os alunos, assim, tem um trem que ele se desloca muito rápido para o futuro e em alguns momentos ele diminui essa velocidade nas estações. E aí, assim, tem gente que sai e tem gente que entra, né? Então, quem conseguir entrar nesse trem agora vai saltar lá na frente. É difícil? É. É desafiador? É. Com certeza, não tenho dúvidas. Mas como foi em outros momentos da história, exatamente, de outro jeito também, né? De outro exatamente, jeito. Esse que é o ponto, né? E hoje nós temos um ponto, uma característica que eu acho que é um pouquinho diferente, que a gente tem muito mais interação, né? Hoje as pessoas mandam um e-mail e tem uma resposta. Antigamente tinha que mandar uma carta, ligar, né? Ligar no telefone, né? Hoje torcer não. Para chegar a carta. Né? Hoje, assim, a pessoa pode criar um collab do Google ali e criar um código junto, trabalhar junto, entendeu? Meus alunos fazem muito isso, eles estão trabalhando em lugares diferentes, criando alguma coisa junto ali para tentar chegar à solução que eles querem para aquele momento. Então, essa tecnologia, essa nova fronteira que a gente está experimentando, assim, de saber como empurrar isso um pouquinho mais para frente, depende muito de várias coisas que a gente comentou hoje aqui, né? Vai depender do trabalho colaborativo, acho que isso é fundamental, e não só entre o Felipe e o Joãozinho, a Maria, a José, que está aqui nos laboratórios, mas entre as empresas que têm a tecnologia, que têm o interesse em desenvolver, que têm o espaço para crescer junto. É importante dizer também, né, André, que não é toda empresa que quer isso, né? Exato, tem empresas que não querem. Tem empresa que simplesmente assim, não, eu não preciso, eu tenho aqui já o meu nicho e ok, entendeu? Exato. Mas tem muitas que querem, né? Depois eu acho que temas que são um pouco indigestos, muitas vezes, para um aluno de educação física, um aluno de fisioterapia, né? O cara entra na faculdade de fisioterapia e vai, vou ter que aprender a programar código de inteligência artificial, vou ter que entender o que é rede neural. Vai ter que entender, vai ter que saber pelo menos o que é, entendeu? Para poder saber o quanto que isso pode te ajudar, né? São os mínimos, né, que estão sendo estabelecidos pela nova realidade, né? Não tem como a gente deixar de saber, senão a gente não vai conseguir. E não é daqui 10 anos, gente. É daqui 2, 3 anos. Se você não aprendeu agora e perdeu essa base, daqui 3, 4 anos você está deslocado. Porque a tecnologia não evolui mais, como o Carlos estava comentando. Poxa, lá em 2000, depois de 2010 apareceu a câmera. Não é mais assim, não. A IA que apareceu ano passado, esse ano, vocês já viram aí, ou há 2, 3, 4 meses atrás, já a China já lançou uma, lançou outra, e enfim, a coisa vai se atropelando. E se a gente não tem a base, né, para minimamente compreender o que está acontecendo, primeiro que a nossa ansiedade vai lá para cima, né? Segundo que a gente precisa, não consegue se adaptar, se ajustar ao cenário que está sendo colocado. E aí eu acho que um ponto legal também de mensagem para hoje, para o pessoal depois ficar refletindo e pensar se vai nos ouvir nos próximos, né? Tá bem, eu concordo com tudo que vocês falaram aí, né? Mas como é que a gente resolve isso? Porque é um problema, isso é um problema, né? E no início do nosso bate-papo de hoje,
A gente falou que esse problema, ele fomenta os dois lados. Ele fomenta o desenvolvimento dentro da universidade e ele fomenta o desenvolvimento lá na outra ponta né, que está a indústria, a empresa que está trabalhando, que está ofertando um serviço. Porque aquela pessoa que está lá na empresa, ela veio da universidade em algum momento. Dificilmente ela não passou por uma universidade. Né? E é muito fácil apontar para a universidade e dizer, vocês estão atrasados, vocês estão errados, não é assim. Né? Isso é fácil fazer. O que é difícil é pensar como é que a gente prepara essa geração futura. Exato. Sabe? Por exemplo, olha, não, Felipe, então tu vai ter que ensinar na tua aula de biomecânica lá a programar o código de inteligência artificial para fazer cinemática. Não vai ter, cara, eu não sei fazer isso aí. Né? Não fui treinado para isso, né? Mas a gente precisa agora encontrar a forma de treinar essas pessoas. E aí, como esse sistema se retroalimenta, se a universidade, aí a percepção de novo, né, gente? A opinião Felipe aqui, né? Se esse sistema não se retroalimentar, as empresas logo não vão ter gente que saiba fazer as coisas. E precisam desenvolver. Né? Não é só soldar um fio, não é só fazer um chip que consegue processar 68, 200 canais ao mesmo tempo, gastando o mínimo de energia. É pensar, tá bom, esse chip que tem dos 128 canais aqui, que gasta pouquíssima energia, ele serve para quê? Exato. O que eu faço com isso aí agora? Eu fiz uma patente. Não, eu registrei a patente. Tá bom, tu registrou a patente. Assim, uma coisa que eu tenho notado, né, André, que antigamente todo mundo diz assim, nossa, o André tem uma patente registrada. Hoje em dia, assim, tipo, eu também tenho uma patente. Tipo, não tô subestimando aqui, não é isso, eu tô provocando, né? Tô provocando. Sim. Que isso já é uma coisa que faz parte. As pessoas entenderam o que é propriedade intelectual, elas entenderam como é que funciona. Mas a gente tem que agora pensar o seguinte, tá bom, essa minha propriedade, ela vai fazer o que agora, né? E isso vai passar pela minha sala de aula, vai passar pela forma como o André fala com o cliente dele, como o fornecedor que manda para ele o equipamento, manda para ele as informações, e principalmente como que a universidade enxerga esse potencial. Porque daqui a pouco, sei lá, tipo, o que seria mais fácil, será que seria eu que tenho um conhecimento teórico de um sensor inercial, por exemplo, explicar numa aula para um aluno como é que funciona? Ou seria mais fácil uma empresa que trabalha com isso ter um programa de educação que oferece uma aula de 20 minutos que o aluno pode acessar na sala de aula, ou até mesmo a participação ao vivo em algumas sessões que as universidades podem participar, sem compromisso? Obviamente que a segunda opção ia ser muito mais interessante. Né? Não quer dizer que eu não possa falar em sala de aula. Posso. Né? Posso falar. Mas a complementação exatamente. E trazer assim para a realidade, né, do como é feito, o que é, quanto pesa, como que funciona no corpo, tal. Que é também um dos nossos objetivos aqui, né, Carlos? Acho que a gente até caminhando já para um fechamento desse primeiro bate-papo nosso, a gente tinha falado mais ou menos uns 45 minutos, até para a galera conseguir acompanhar e se engajar. É um dos grandes objetivos aqui mesmo, colocar a tecnologia à prova, mostrar como funciona e olhar para problemas que estão em todo lugar, né? A gente vê hoje muitas universidades já têm o equipamento, né? A gente vê a UFSC, a gente vê a UEA, a gente vê a Unicamp aqui em Campinas, a gente vê a USP, o Unesp, enfim, a gente tem uma série de universidades que estão incorporando essa e outras tecnologias, né? Para desbravar com um pouco mais de competência, eu diria, essas tantas dificuldades que a gente vê no dia a dia. Exatamente. E a grande ideia aí, pessoal, para a gente caminhar para um fechamento, é que para os próximos episódios a gente vá ser um pouquinho mais específico, né, Carlos? Entrar em alguns temas da biomecânica que são chamarizes aí, que estão no olho do furacão, para de repente a gente desbravar com tecnologia, mostrar um pouquinho do que a Movela, como a Movela lida com isso, né? Como que a gente consegue atuar e, claro, trazer sempre a discussão mais ampla, né, Felipe? Aqui a gente não está fazendo nada pela Movela, como a gente discutiu durante os 45 minutos, a gente está fazendo pela sociedade, pela tríade, né, pela conexão, para mostrar que nós estamos à disposição para tentar criar um ambiente de maior diálogo, de maior composição aí conjunta, né, Carlos? Exatamente. Então, eu espero que o pessoal tenha curtido esse bate-papo, né? A gente tentou fazer um pupurri de vários aspectos, né, para atender desde um estudante que está começando até uma colega que está na universidade já com os mesmos perrengues aí do dia a dia, né? E bom,
fiquem atentos, né? Vamos também trocar uma ideia, né? Pelas redes sociais, enfim, escutar do pessoal também coisas que vocês concordaram, não concordaram, né? Com o que a gente falou aqui, porque isso também vai nos retroalimentar, né? Reforçando a palavra, né? Para que a gente consiga ajustar os nossos bate-papos aí nesses próximos episódios que a gente está preparando. Com certeza. E para o pessoal que tiver a fim de acompanhar e quiser compartilhar mesmo, poxa, que vem à cabeça de vocês, o que vocês querem ver, né? Conta para a gente aí, para a gente tentar também encaixar nos próximos diálogos nossos. A ideia é fazer sentido para vocês, né, Carpes? Então, tragam aí sugestões, podem trazer, fiquem à vontade para trazer críticas também. Estamos abertos os nossos CPFs estão limpos e abertos a ouvir os feedbacks aí, né, Carpes? Certo, vai ser um prazer. Tenho certeza que muita gente vai nos ajudar aí a construir esse debate. E, enfim, e é isso. Obrigado de novo, André, pelo convite e até a próxima. Eu que agradeço demais aí você com toda a sua história aí na biomecânica e toda a sua importância. Temos que dizer que sim, né? Poxa, presidente aí da sociedade, poxa, é uma representação enorme, então um prazerzaço bater esse papo com você e vamos em frente para as próximas. Valeu.